na vida dele, para a glória do teu nome. Usa agora ele, Pai, poderosamente, em nome de Jesus. Graça e paz. Podem se sentar, fiquem à vontade, não muito à vontade, porque senão dorme. Quero começar fazendo uma pergunta para você rápida. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Ih, silêncio. Pode responder, não tem certo e errado. Qual o seu nome? Meu nome é Cauê. Qual o seu nome? Guarda isso aí, guarda isso, deixa no ar. Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui de novo. Eu confesso que é um privilégio e ao mesmo tempo, é que nem eu tenho conversado muito com o Glauco sobre isso, é um privilégio ministrar, mas ao mesmo tempo dá uma ansiedade, dá um medo. Então a gente tem que enfrentar porque é aquilo que Deus chama, e quando Deus chama a gente tem que fazer, né? Bom, mas vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 32, a gente vai ler uma história que esse ano eu comecei a ler a Bíblia, eu peguei um plano para ler a Bíblia inteira em ordem cronológica. Bem legal, bem interessante. E a gente vai descobrindo algumas coisas que a gente eu nem sabia. E é interessante que eu comecei a ler e comecei a me questionar de algumas coisas, sabe? Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui já leu o livro de Jó? E não ficou com umas dúvidas sobre a história? Que história meio doida, o cara sofre. Depois vem um monte de amigo dele, dá um monte de conselho que muitas vezes eu falo, eu daria esse conselho para Jó. Só que na verdade os conselhos estão errados, e aí depois Deus vem e fala com ele. E eu começava a me... Que doideira esse livro, né? E eu cresci na igreja, sempre ouvi a história de Jó, perfeito. E eu comecei a ler a Bíblia com um olhar um pouco mais de... Não de questionar a história que está ali, mas querer entender na profundidade o que é aquilo. Por que foi assim? E por que isso? Existem vários livros fora da Bíblia, vários livros muito bons no mercado, mas a Bíblia é o único livro que até uma vírgula tem um sentido. A Bíblia é o único livro que não tem uma história ali que você vai ler e falar, o autor quis colocar isso aqui só para complementar alguma coisa. Não, toda a história tem um porquê. E eu falo isso porque eu cresci de novo, cresci na igreja, cresci ouvindo história bíblica, cresci lendo as historinhas na Bíblia. E tinha história para mim que eu falava, tá bom. Aconteceu, mas não sei qual é o motivo. E esse ano eu comecei a tentar ler, sabe quando você para naquela história que você fala, não, deixa eu entender isso aqui com um pouquinho mais de profundidade, deixa eu tentar ver o que isso significa na prática. E uma das histórias está lá em Gênesis 32, do versículo 22 ao 32. Uma história que muita gente conhece, quem é crente mais antigo já ouviu, que é quando Jacó briga com um anjo. O pessoal vai falar que é o UFC da Bíblia, né? Mas, enfim. Eu confesso que muitas vezes eu li essa história e eu achava ela ok, mas não entendi o porquê. Já ouvi muita pregação sobre ela, algumas pessoas falando algumas coisas, mas ainda ficava um pouquinho de... Está estranha essa história. E eu vou ler ela aqui com você. Se você não lembra dela, a gente vai lê-la agora. E talvez você vai ficar com essa mesma sensação que eu. Que história meio estranha no meio do contexto todo. Vamos lá diz assim, versículo 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos para atravessar o val do Jaboque. Só para dar um contexto, eu sempre ouvi falar Val do Jaboque. Eu falei, o que é Val do Jaboque? O que é Val? Quem é Val? Na verdade, Val é um rio raso. Então, é como se tivesse passado pela parte rasa do rio de Jaboque. Falei, até isso eu quero entender, né? O que é Val do Jaboque? Enfim, depois de havê-los feito atravessar o rio, fez passar também tudo o que possuía. Então, Jacó ficou sozinho, e um homem lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse, o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel,
porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Jacó prosseguiu: por favor, diz-me o teu nome. Ele, porém, respondeu: por que pergunta o meu nome? Então ele o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Quando o sol se levantou sobre ele, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem um músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Antes de dar um contexto um pouquinho rápido aqui sobre quem é Jacó e trazer só uma explicação rápida, não sei vocês, mas eu vou abrir meu coração. Eu li essa história e falava, cara, é muito doido. Jacó está num lugar, ele atravessa a família, atravessa os filhos, não sei por que volta, de repente encontra um homem que sai na mão com ele briga até o amanhecer, briga até o amanhecer, depois esse homem encosta na coxa, abençoa ele, muda o nome dele e a história continua. Não, espera aí. Isso não é uma historinha normal. Não é que nem você assiste um filme, sabe quando você está assistindo um filme e tem alguma coisa no meio do filme que liga duas histórias? Não, isso não é. Mas se tirasse isso dessa parte, se tirasse do 22 ao 32 de Gênesis aqui, talvez a história continuasse. Então por que essa parte está aqui? Por que esse trecho está na Bíblia? Se a Bíblia, tudo que está, não foi sem querer, é de propósito, Deus quer falar alguma coisa, então por que está aqui? Beleza. Vamos só trazer um contexto de quem era Jacó. Jacó era filho de Isaac e Rebeca e neto de Abraão. Não precisa abrir, mas em Gênesis 25 conta que ele era gêmeo de Esaú. Esaú era forte, o caçador, e Jacó era o menino de casa, um menino de apartamento. Um menininho que ficava dentro de casa. É interessante porque você começa a entender um pouquinho, não quero gastar muito tempo nisso, mas eu acho que faz sentido a gente entender um pouquinho quem é Jacó, a história dele. Não precisa abrir, em Gênesis 25, 26, diz que, está narrando aqui o nascimento de Jacó e Esaú. Depois que Esaú nasceu, saiu o seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Por isso deram-lhe o nome de Jacó. Imagina gêmeos nascendo, a parteira tirando Esaú, tem o neném agarrado ali no calcanhar, saindo junto com ele também. De novo, por que isso? Na tradição judaica, diz que Jacó queria aproveitar para não ser o segundo a sair. Queria aproveitar o momento. Porque na cultura judaica, o primogênito é abençoado. Na cultura judaica, é o filho mais importante, é o primogênito. Esaú saiu, Jacó já segurou e falou, quero sair junto. Então já tinha dentro dele essa questão de levar vantagem. Eu quero aproveitar a oportunidade. E o que significa o nome Jacó? Enganador. Quando a gente começa a aprofundar um pouco na história, a gente vai ver quando Isaac pede para Esaú, fala assim, Esaú, você que é caçador, sabe caçar, fazer aquele ensopado gostoso para mim, vai lá, caça o animal, traz para mim, prepara um ensopado que eu vou te abençoar. Rebeca, ouvindo a história, falou para Jacó, Jacó, seu pai vai abençoar Esaú. Enquanto Esaú está lá caçando, eu vou preparar um ensopado aqui, você chega lá no teu pai e teu pai vai te abençoar. Ah, mas, mãe, Esaú é peludo, fortão, né? Eu sou aqui, mirradinho, moleque de apartamento, como é que eu faço? Não, deixa comigo. Rebeca faz o ensopado, coloca uma roupa peluda, né, cheia de pelo, em Jacó. Jacó vai lá e entrega o ensopado para o pai. O pai, que já estava idoso, não conseguia enxergar direito, não percebe quem é. Ouve alguma coisa estranha na voz e pede, deixa eu encostar em você. Quando encosta, vê pelo. É Esaú. De novo, nasceu segurando no calcanhar, aproveitando a oportunidade. Aqui, ele se finge de Esaú para quê? Para receber a bênção de Isaac. Jacó era um homem, no termo popular, era um cara ligeiro. Pô, a bênção está aqui, deixa eu ir para cá. Ó, aqui está acontecendo. Ele era um cara inteligente, muito sagaz. Outra história. Jacó
conheceu Raquel e se apaixonou por ela. Chegou para o sogro dele e falou assim, ó, quero me casar com ela. Ele virou e falou, trabalha 7 anos para mim. Trabalhou 7 anos para o sogro, terminou 7 anos, o sogro entregou Lia para ele, que era a filha mais velha, certo? E falou, agora trabalha mais 7 por Raquel. Ele trabalhou mais 7 anos por Raquel, insistente. Eu quero Raquel, trabalho 14 anos por ela. Última história, para vocês entenderem como Jacó era persistente, inteligente, sagaz e enganador. Em Gênesis 30, diz que Jacó chegou para o sogro dele, Labão, e falou assim, ó, trabalhei por 14 anos para você, agora está na hora de eu viver minha vida. Vamos se separar? Labão fala, olha, eu estou sendo abençoado por você. Como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode dividir isso? O que Jacó faz? Nos rebanhos de ovelhas e carneiros, os animais que eram manchados eram excluídos, porque não é um animal perfeito. É aquela coisa, você já viu um filme, um desenho com uma ovelha manchada? Não, a ovelha é sempre bonitinha, branquinha, lindinha. Não, todas as ovelhas manchadas, salpicadas, eram deixadas de lado. Jacó fala, deixa essas comigo. Eu quero essas. E normalmente, geneticamente, aí quem conhece isso vai dizer melhor, digamos que um animal assim, é uma, entre aspas, tá? Entendam essas aspas, porque não tem outra palavra. Uma falha. Um animal normal é branquinho, bonitinho. Um animal que deu falha, ele é salpicado, ele tem mancha. Então tem menos no rebanho, concorda? Uma ovelha que dá uma ninhada de 10 ovelhinhas, uma é manchada. Então, se ele escolheu ficar com as manchadas, ele escolheu ficar com menos. Mas ele, muito sagaz, 14 anos cuidando de rebanho, ele sabe como funciona, ele monta um esquema ali em Gênesis 30, que as ovelhas, ao se reproduzirem, nascem só salpicadas e malhadas. E ele começa a crescer cada vez mais. Ele tem rebanho, ele começa a prosperar. Jacó era um homem inteligente. E depois disso ele sai, se divide do sogro e vai viver sua vida. Vai viver sua vida com seus rebanhos, com muito dinheiro, com muitas posses. Realmente era um homem bem sucedido. Só que ele tinha tudo, mas ele ainda não tinha sido transformado por Deus. E aqui já vem uma primeira coisa que eu queria falar para vocês muito rápida. Não adianta a gente ter tudo. Não adianta o sucesso aqui, se não tem transformação no coração. Não adianta ter as coisas aqui, se o coração não foi mudado. Eu tenho tudo, mas não preciso dele, será? Não adianta ter, se o seu coração não está conectado, ligado e transformado por Deus. Chegamos na história de Jacó, que a gente acabou de ler agora, de Jacó lutar com o anjo. E o que essa história diz para mim? O que essa história traz para mim? São 3 ensinamentos que eu queria compartilhar com vocês, desse Jacó enganador, desse Jacó ligeiro, para um Jacó que vai ser transformado. Lá em Gênesis 32, do 22 ao 25, acompanhem comigo, lá diz novamente, eu quero ler de novo com vocês. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas, e os seus 11 filhos para atravessar o val do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o rio, fez também passar tudo o que possuía. Então Jacó ficou sozinho com um homem, carne e osso, e lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Aqui, o que a gente vê? A gente vê o Jacó que a gente conhece. Um Jacó persistente, que quando a luta é de homem para homem, ele luta até o final. Quando a luta é de homem para homem, ele persiste, ele não deixa ir embora, ele vai, ele consegue, ele luta, ele não para, a ponto de o homem que estava lutando com ele pensar assim, quando o homem viu que não podia vencer Jacó, cara, ele lutou a noite inteira com esse cara. Ele persiste, ele mantém. É aquele Jacó que fala, não, é 7 anos que eu tenho que trabalhar por Raquel, eu trabalho 7. É mais 7, eu trabalho mais 7. Eu preciso enganar meu pai para ter a bênção, eu engano. Ele persiste, ele luta. Quando a luta é de homem para homem, ele vai até o final.
Só que tem um ponto aí que foi um ponto que me chamou muita atenção. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa. Aí Jacó viu que não estava lutando com o homem. Aí era um anjo. Quem é que desloca a articulação da coxa tocando? Só aqueles filmes de luta antigo que a gente vê, mas tirando isso, quem é que faz isso? Enquanto a luta é de homem para homem, Jacó está conseguindo. Até que uma hora esse homem toca na articulação da coxa, desloca e a luta acaba. Nesse momento, a luta acaba. E qual é o ensino aqui para a gente? O que Deus ministrou no meu coração, eu queria trazer para vocês. Às vezes, Deus quer mudar a nossa história, mas a gente está lutando com o homem. Como assim, Cauê? Jacó tinha levado sua esposa, seus 11 filhos, suas esposas, e os seus 11 filhos para o outro lado do rio de Jaboque. Voltou, pegou as coisas dele e levou para lá. Por que ele volta? Está todo mundo para lá. Às vezes a gente está tão preso nas nossas coisas, às vezes a gente está tão preso naquilo que foi falado para a gente, que a gente fica aqui, ó, desse lado do rio, lutando com o homem. Aqui é o Jacó de verdade, aqui é o Jacó que nasceu, o Jacó enganador. Ele lutando contra um homem, tentando, persistindo. Quantas vezes você está preso numa situação, enquanto Deus quer te colocar para o outro lado do rio? E aí que vem o ponto. E aí eu quero só trazer um testemunho rápido. E eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu cresci pensando comigo mesmo. Como é que um dia eu posso pregar se eu sou tímido? Como é que eu posso falar na igreja se eu sou tímido? Eu cresci com isso. Eu estava lá do outro lado do rio com medo disso. Até um dia que Deus fala, vai lá para o outro lado. Atravessa. O que foi criado na sua cabeça? O que falaram para você? Caio, você é isso. Jéssica, você é isso. E você incute isso, você aceita. Você é Jacó. Você é enganador. E você está aqui, ó. Enquanto sua família, suas posses, suas bênçãos, está tudo lá do outro lado do rio. E sabe qual é o problema dessa situação? E a gente aprende aqui agora. Quando Deus quer, Ele toca na tua coxa. E aí Ele faz uma marca em você. Você vai ver lá na frente que Jacó sai mancando. Mas o que eu quero trazer para você, nessa noite, assim como na história de Jacó, será que você não está do lado errado do rio? Qual que é o segundo ensinamento que eu vejo nesse texto? Ele quer mudar o seu nome. No versículo 26 ao versículo 28 diz assim: Então o homem disse, deixe-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Primeira coisa que a gente aprende aqui, quando Jacó, depois que foi tocado na coxa, a coxa deslocada, ele entende que está com um anjo, ele entende que está com um ser divino. O que ele faz? Não, como é que é? Deixe-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó responde, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Ele não perde a oportunidade. Eu não estou lutando com o homem, eu estou lutando com o anjo. Então, meu amigo, não vá embora, antes me abençoa. Ele não perde a oportunidade da bênção. Quantas vezes a gente está na igreja, quantas vezes a gente está no silêncio do nosso quarto, quantas vezes a gente está sendo ministrado e a gente perde a bênção, porque a gente não presta atenção. Cara, ele estava lutando com o cara deslocou, o anjo deslocou a coxa dele. Se fosse eu, vai embora, o que ele vai deslocar mais? Vai me bater mais ainda, já apanhei. Ele vira e fala, não vai, fica aqui, só vai embora quando você me abençoar. Quando a gente pega na cultura judaica o nome, quando minha mãe escolheu Cauê, eu não lembro exatamente o porquê, mas ela falou que era bonito o nome. Minha mãe acha bonito, gostou. Quando vocês escolheram Gael, tem um sentido, mas provavelmente porque é bonito. Quando eu escolhi Benjamim, Joaquim, porque era um nome legal. Normalmente a gente, pelo menos a grande maioria, quando vai escolher o nome do filho, pensa no nome bonito e depois procura o sentido.
Pensei em Benjamim, aí eu vou procurar o sentido, filho da felicidade. Que bonito, casou, né? Nome bonito e o sentido é legal. Na cultura judaica, ao contrário. Eles colocam o nome de Jacó porque perceberam que era enganador. A Bíblia mesmo vai falar de Benjamim. Quando Benjamim nasce, a mãe morre e coloca o nome dele de Benoni, que é filho da minha dor. Mas muda o nome dele para Benjamim, porque é filho da felicidade. Então, na cultura judaica, o nome carrega quem você é. Queria que fosse assim, né? Porque no fundo, Cauê significa homem sábio. Queria que minha mãe tivesse falado isso, um homem sábio, Cauê, mas acho que não, enfim. Mas na cultura judaica é isso, o nome te carrega. O nome carrega quem você é. E quando chamavam Jacó de Jacó, o que estavam dizendo dele? Enganador. Então não estavam chamando Jacó simplesmente porque é Jacó, estavam toda hora dizendo o enganador. Só que aqui é interessante, que o anjo muda o nome dele. Na verdade, antes de falar que o anjo muda o nome dele, a gente percebe um ponto que o Felipe trouxe para mim, a gente conversando essa semana. Quando a gente pega a história lá atrás, quando Jacó engana o pai e faz aquele ensopado, o pai pergunta, qual é o seu nome? O que Jacó fala? Esaú. Aqui, quando o anjo pergunta, qual é o seu nome? Ele fala o quê? Jacó. Ele reconhece que ele é enganador. Ele reconhece o nome dele. O primeiro passo da mudança é você reconhecer quem você é. E aí, enganador? Eu sou mesmo. Eu não sou Esaú. O primeiro passo para você mudar é reconhecer o quão podre você é. E aí, quando eu falo de nome, Jacó, enganador. O que você é? Talvez você seja mentiroso. Talvez você seja briguento, briguenta. Talvez o seu nome seja fofoqueiro, fofoqueira. Talvez seu nome seja manipulador. Jacó, enganador. E você, qual é o seu nome? Durante muito tempo, o meu nome foi medroso. Eu fui incutido com isso, eu cresci com isso. Qual é o seu nome? Você é mentiroso? Enganador? Manipulador? Fofoqueiro, fofoqueira? O que você é? O primeiro passo é você reconhecer diante de Deus o seu nome. Quando você reconhece o seu pecado, quando você reconhece quem você é, você dá o primeiro passo para mudança. Como você muda quando você não sabe o que você tem que mudar? Vou mudar o quê? Quando você reconhece o seu verdadeiro nome, quem você é, Deus começa a mudança. E é assim que acontece com Jacó. Quando ele responde para o anjo, sou Jacó, sou enganador, o que o anjo responde para ele? Muda o seu nome para Israel, aquele que luta com Deus. Cara, o nome dele, a gente, milhares de anos depois, a gente sabe que existe um estado chamado, uma nação chamada Israel. O nome dele, é o nome que foi dado nessa situação. Deus muda o nome. E não adianta você me falar que tem vergonha de falar o teu nome para Deus. Não adianta você falar que tem vergonha de falar aquilo que você faz. Sabe por quê? Ele já sabe. Ele já sabe. Sabe o que ele quer só? Ele só quer ouvir você falar, eu sou enganador, me muda, me transforma. A transformação só vai existir quando você reconhecer o que precisa ser transformado. E o terceiro ponto, o terceiro ensino que eu achei incrível, Gênesis 32, versículo 30. Logo depois de toda essa situação, de o anjo ter mudado o nome dele, ele ter percebido que ele não lutou com alguém, mas ele encontrou um anjo, e o anjo transformou a vida dele, Jacó dá àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, todavia, minha vida foi poupada. Vocês lembram, já falei aqui algumas vezes, como é que o sacerdote entrava no tabernáculo, no Santos dos Santos? Normalmente andava com uns sininhos nas bordas, né, da roupa dele, ou uma corda amarrada no pé. Por quê? Porque e por que ele entrava
com incenso, né, fazendo fumaça. Porque se ele entrasse e visse a presença de Deus, morria. Logo que ele morresse, os caras tinham que puxar ele pela corda, o corpo só. Só que aqui ele diz assim: vi Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Cauê, você não tem noção do que eu já fiz. Cauê, você não tem noção do meu nome. Quando você perguntou meu nome, você não tem ideia do que eu respondi aqui na minha cabeça. Tenho até vergonha de encontrar com Deus. Eu acho que se eu encontrar com ele, ele me mata. Jacó encontrou com ele aqui. E todavia a vida dele foi poupada. Toda a Bíblia reflete a Cristo. Jesus desceu dos céus para encontrar com a gente. Aqui nessa mesma situação, Deus desce, encontra e muda o nome de Jacó. O que Ele quer é que você reconheça o seu nome. Não existe pecado que Deus não perdoe. Quer dizer, existe, né? Mas, enfim, depois a gente entra nesse ponto. Ele te ama. Ele te ama. Ele deu o seu único filho por você. Não existe um pecado que você vire para Deus e fale assim: isso é tão feio, é tão vergonhoso para mim, que eu não tenho coragem de falar para você. Primeiro, porque Ele sabe. Segundo, porque Ele te ama. Ele pode mudar o teu nome. Não importa o seu nome, não importa o que você fez, não importa o que você faz. O importante é que Ele está aqui e quer mudar o seu nome. Quer mudar a sua história. Vou dar alguns exemplos. Mateus, odiado por todos os judeus, coletor de imposto. O cara era judeu e ainda assim pegava imposto dos judeus. Odiado por todo mundo. Tem o Evangelho de Mateus. Zaqueu roubou um monte de gente. Encontrou com Jesus, devolveu em dobro tudo que ele tinha. Paulo matava os crentes. Quantas cartas de Paulo tem na Bíblia? Quanto ele foi transformado e transformou a vida de milhares. Quanto o Evangelho foi propagado pela vida de Paulo. Se esses caras foram transformados, por que você não pode? Por que seu pecado é tão grande a ponto de Deus não poder transformar? Qual o seu nome? O que falaram para você? O que você acredita que você é? Ladrão? Mentiroso? Adúltero? Fofoqueiro? O que falaram para você e você absorveu? E você acreditou? E você não quer mudar? E você não muda? Ou você tem vergonha de mudar? O que Deus ministrou muito forte no meu coração esses dias é que Ele está aqui agora, assim como nessa situação de Gênesis 32. Ele está aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali Ele está. Então, primeiro ponto, aprenda com Jacó aqui. Primeiro ponto, se ele está aqui, assim como Jacó não perdeu a oportunidade com o anjo, não perde a oportunidade de pedir que Ele te abençoe. Abraça a situação, abraça o momento. Não perde a oportunidade, não pensa que você tem que ir embora rápido, não pensa no celular que está tocando, se concentra naquele que pode mudar a sua história. Segundo ponto, fala a verdade. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Não adianta achar que Ele não sabe o seu nome, não adianta você achar que Ele não sabe aquilo que está escondido lá no íntimo, que só você e Ele sabe. Ele sabe. O que Ele quer é ouvir você falando para Ele: eu sou isso. E a partir desse momento, assim como Israel, como Jacó, Ele muda o teu nome e muda a tua história. Não existe nada impossível para Deus. Não existe dor, não existe pecado, não existe transformação que Ele não possa fazer. E olha que interessante o que acontece na vida de Jacó. Em Oséias, capítulo 12, versículo 13. Em uma frase, ele resume o que aconteceu com Jacó. Coloca aí, Luiz, por favor, mano. Oséias 12, 3. Aí. No ventre da mãe, segurou o calcanhar do irmão, e em seu vigor lutou
com Deus. Lá atrás, Jacó era enganador, segurou no calcanhar do irmão, mas no seu vigor depois, lutou com Deus. Ele pode transformar a sua vida. Se o seu nome é manipulador, não será mais. Se o seu nome é mentiroso, não será mais. Se o seu nome é medroso, não será mais. Se o seu nome é qualquer outra coisa que vem na sua mente agora, não será mais. E aí eu te pergunto, quer dizer, você me pergunta, qual será meu nome então? Eu vou te dar uma dica. O seu nome será filho amado de Deus, transformado por Deus, transformado por aquele que pode todas as coisas, transformado por aquele que quer realmente usar a sua vida. E para fechar, quando a gente continua a história, quando você continua lendo Gênesis 33, 34, e continua a história, vem a história de José e tal, você percebe muitas vezes a Bíblia chamando Jacó e outras vezes Israel. Depois é Israel, depois Jacó. Sabe por que isso acontece? Uma das tradições diz: existe o Cauê transformado por Cristo, mas existe o Cauê medroso lá atrás. Sabe por que esse Cauê medroso não some? Para outras pessoas medrosas olharem e falarem: eu posso ser transformado, como testemunho. Jacó chegava e falava: eu sou Israel, mas eu nasci como Jacó. Hoje eu sou aquele que, no meu nome é aquele que luta com Deus, mas eu já fui enganador. Eu era mentiroso, agora eu sou transformado. Eu era isso, mas agora eu sou aquilo. O seu nome ainda se mantém para que as pessoas vejam o poder de Deus na sua vida. Eu não conheço, até comentei com a Thalita no carro, eu não conheço nada de funkeiro. Não sei nome de nenhum. Obrigado, Felipe. Glória a Deus. Mas esses dias eu estava vendo, todo mundo viu, né? Neymar chegando no Santos, o show que teve lá, tudo aquilo. E aí hoje eu vi no Instagram um tal de MC Dom, MC sei lá o quê. Eu sei que o cara tem 8 milhões de seguidores no Instagram, famosão. Cara, eu achei interessante. Não sei se quem viu o que ele fez no show dele no Santos. Ele simplesmente falou que era o último show. Por quê? Porque ele tinha se convertido. E o que eu achei mais legal é que ele sai, ele está aqui no palco, ele vai para trás, pega uma placa que a mulher dele, acredito que seja a mulher dele, não sei, imagino que seja, entrega, ele levanta na frente de todo o estádio e a placa está escrito: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse cara mudou de nome ali. Como o Felipe falou no começo da música que a gente estava cantando, é ele. Eu não sei eu oro para que isso, na vida desse cara, tenha sido uma transformação incrível na vida dele. Mas ele está largando 8 milhões de seguidores. Ele está largando contratos, shows. A única coisa que eu sei de funk é que dá muito dinheiro para o funkeiro. Está largando tudo isso. Por quê? Porque ele encontrou aquele que transforma. Ele encontrou aquele que muda. Jacó encontrou aquele que de enganador transformou Israel. Quando Felipe subiu aqui e falou: você gastaria a sua vida? Quando a gente pensa: nossa, isso é difícil, talvez porque a gente não está tão apaixonado por ele a ponto de a gente falar: eu gasto, eu mudo, eu transformo. Ele transformou minha vida. Ok, eu era Jacó, agora eu sou Israel. Ele me mudou. Outra história famosa que todo mundo conhece, Rodolfo, que era do Raimundos, largou tudo, mudou de nome. Quanto prejuízo ele não teve? O que é impossível para Deus? Será que existe algo no teu coração que você acha que Deus não pode mudar? Será que existe um nome que você acha que Deus não pode transformar? Você acha que a sua história não pode ser transformada? Será que não existe um antes e depois de hoje? Será que não existe um antes e depois do encontro seu com o Senhor? A única coisa que você precisa nessa noite, a única coisa que você precisa fazer nessa noite, é quando Deus te perguntar qual é o seu nome, você não falar Esaú,
Fala que você é Jacó. Fala de fato quem você é. Porque aí a transformação vai começar na sua vida. Vamos orar? Pode se colocar de pé? O que eu queria pedir e dizer para você orar essa noite? Se você entende que você precisa, pergunta para Deus. Pergunta qual o nome? Qual o seu nome? Pergunta. Entende, Deus, o que eu preciso mudar? É mentira? É fofoca? É manipulação? O que eu preciso mudar? Pergunta para Deus. E por fim, tenha coragem de colocar isso diante dele. Porque eu creio que se você fizer isso, sua vida será transformada como Jacó foi. Você vai sair daqui, não Talita, mas você vai sair a Talita transformada por Deus. Você não vai sair daqui o Enzo que entrou, você vai sair o Enzo transformado por Deus. É isso que Deus quer para você nessa noite. Pai amado, Deus, Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado pelo que o Senhor tem trazido para a gente hoje. Pai, obrigado pela clareza do que o Senhor trouxe sobre essa palavra, sobre essa história da Bíblia, Pai. Deus, o que eu te peço é que assim como o Senhor tem ministrado no meu coração, Pai, qual o nome que eu tenho do meu passado? Sou enganador? Sou mentiroso? Sou medroso? O que é que existe do passado dentro do meu coração que eu preciso mudar? Mostra para mim, mostra para cada um dos meus irmãos, Pai, aquilo que eles precisam nessa noite, ser sinceros com o Senhor e falar quem eles são. Deus, que nessa noite o Senhor, assim como o anjo encontrou Jacó, que o Senhor encontre cada um aqui, Pai, e que eles possam ser transformados, que os nomes sejam mudados, que as histórias sejam mudadas, que vidas sejam transformadas, assim como outras vidas foram transformadas na Bíblia. Pai amado, que haja coragem para dizer quem é, que haja coragem para dizer o que precisa ser mudado, Pai amado, e que nessa noite, Pai, vidas sejam transformadas por completo aqui, é o que eu te peço. Assim como o Senhor tem ministrado no meu coração, Pai, transforme as nossas vidas, transforme as nossas histórias, transforme os nossos nomes, que nós possamos entender que somos transformados, restaurados, amados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Lembre-se que o culto, você pode sair daqui empolgado, e pode sair daqui falando, cara, que legal, que palavra bacana do Cauê, puxa, mas por favor, faz um favor para você mesmo, lembra dessa palavra amanhã, lembra dessa palavra diante do chefe chato, lembra dessa palavra diante da situação do cafezinho do trabalho, onde a fofoca rola e você vai entrar no meio, lembra dessa situação amanhã, quando a oportunidade de mentir aparecer, lembra que hoje Deus transformou o seu nome. E quando a situação chegar, você fala, opa, eu não sou mais mentiroso não, eu sou outro. Eu não sou mais fofoqueiro, eu sou outro. Eu não sou mais briguento, eu mudei. Lembra disso amanhã, lembra disso na terça, lembra disso na quarta. E que o Espírito Santo ajude vocês a lembrar da transformação que Ele fez na vida de vocês. Amém? Queria chamar o louvor aqui.